Você já ouviu que a cruz era apenas um símbolo religioso? Pois no século I, ela era um outdoor de terror estatal. Antes da fé cristã adotá-la, a crucificação era a assinatura brutal do Império Romano. E as legiões que patrulhavam a Judéia eram as executoras desse rito de medo. Tudo começa fora de Roma. Persas e cartagineses penduravam inimigos em estacas altas para humilhá-los diante da cidade. Os romanos aperfeiçoam o método. Trocam a estaca única por 2 traves, levantam-no à beira das estradas e garantem audiência máxima para quem passasse. O recado era simples: rebeldes acabam aqui. Na Judéia do tempo de Jesus, 2 unidades fazem cumprir a lei imperial: a Legio Dez Fretenses, estacionada em Jerusalém, e a Legio Se Ferrata, de base na Síria. Soldados veteranos. Muitos nem falavam latim, eram sírios, samaritanos, hispânicos, mas todos zelavam por uma regra: só crucificar não-cidadãos ou desertores. Cidadãos romanos, como Paulo, recebiam a espada, escravos e rebeldes, a cruz. Como funcionava? Primeiro, a sentença era pública. O acusado carregava a trave horizontal, o patibulum, até o local fixo da estaca. O percurso não era aleatório. As vias principais, como a estrada de Cesareia, garantiam visibilidade. Chegando lá, soldados batiam pregos de ferro nos pulsos, não nas palmas que rasgariam, e fixavam os pés, normalmente através do calcanhar. Arqueólogos encontraram em 1968, no túmulo de Yehohanan, um osso de calcanhar atravessado por um cravo de 11 centímetros. A primeira prova material do procedimento descrito por Tácito e Joséfo. Acima da vítima, uma placa, o titulus, informava o crime em letras grandes, para que analfabetos ao menos vissem a vergonha estampada. No caso de Jesus, Rei dos Judeus, escrito em hebraico, latim e grego mostra a diversidade de quem circulava por Jerusalém naquela Páscoa. Mas por que as legiões escolhiam esse castigo? Eficiência psicológica. Uma execução pública exigia 4 soldados em guarda e um centurião para testemunhar a morte, custo baixo para o impacto gerado. Além disso, crucificar às portas da cidade criava fronteiras de medo. Quem entrava já entendia as consequências de tumultos ou fuga de impostos. Não era apenas punição de rebeldes judeus. Décadas antes, após a revolta de Espartacus, 6.000 escravos foram pendurados ao longo da Via Ápia, de Roma a Capua, um corredor de 200 quilômetros de corpos. Quando a notícia chegou ao Levante, líderes locais entenderam a mensagem: Roma não negocia com insurgentes. Curiosamente, a mesma infraestrutura rodoviária que espalhou o Evangelho, aquelas vias pavimentadas de pedra, também espalhou a visão das cruzes. Mercadores, peregrinos e soldados falavam sobre o método nos bazares de Cesareia, nas docas de Ptolemaida, nos mercados de Damasco. O terror viajava na velocidade do passo legionário. E a morte? Levava horas ou dias, dependendo do vigor do condenado. Fadiga muscular, asfixia progressiva, choque hipovolêmico, um catálogo de sofrimento calculado. O golpe final, o colpo de Grácia, vinha por lança ou quebra de pernas para acelerar o desfecho antes do pôr do sol, especialmente em regiões onde leis locais, como a judaica, proibiam corpos expostos após anoitecer. Quando você lê nos evangelhos que o centurião declarou Jesus morto, entenda: o oficial certificava o óbito e protegia-se de tribunal militar por execução inacabada. A logística era militar, mas o impacto era político. Então, quem pregava na cruz? Não era a multidão, nem sacerdotes. Era o império personificado nas legiões. Eles transformavam madeira e ferro em propaganda viva. E, paradoxalmente, foi essa mesma cruz, instrumento de controle, que 3 séculos depois se tornaria símbolo de esperança para milhões.
Da próxima vez que você ver uma cruz numa igreja ou num berço de bebê, lembre-se, ela nasceu como outdoor de medo. O que mudou a narrativa não foi a forma, mas a história daquele que nela morreu e, segundo a fé cristã, venceu a própria morte. Gostou de descobrir esse lado sombrio da antiguidade? Deixe sua pergunta nos comentários e prepare-se. No próximo episódio, vamos desvendar como impostos de César financiavam pedras preciosas e revoltas populares. Até lá!